Oi, 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 vamos começar agora a aula de ensino religioso? Se você está bem atento ao que nós estamos trabalhando durante essas semanas, você vai ver que nós estamos trabalhando ensino religioso, história e geografia, ali ó, tudo lado a lado, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o que são os direitos humanos, de onde surgiu, quem escreveu, tá bom? Olha só, o que são os direitos humanos? Então vamos lá, né, professor? Vamos colocar os nossos conhecimentos em ação. Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano. Atenção para estas palavras. A todo e qualquer ser humano. Não importando classe social, se é rico, se é pobre, se é de classe média, sua raça, se é negro, branco, índio, pardo, sua nacionalidade, se é brasileiro, se é estadunidense, se é português, se é africano, não importa, tá? Sua religião, se é evangélico, se é católico, se é espírita, se é ubandista, se é budista, se é ateu, né? Se é... O que mais de religião que nós já trabalhamos? Se ele pratica o xamanismo, independente, não importa a religião. Sua cultura, não importa a sua cultura, não importa a sua profissão, ele tem os seus direitos assegurados, sendo ele pedreiro, professor, enfermeiro, médico, advogado, diretor de escola, merendeira, não interessa. As pessoas vão ter seus direitos básicos assegurados. Se é homem, se é mulher, olha que o gênero trata disso. Se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é bissexual, se é pansexual, independente do gênero que a pessoa acha que tenha, né, da sua orientação sexual, tá? Ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Então, aqui, dentro desses direitos humanos, a gente sabe, sim, que as pessoas são diferentes entre si, mas elas são iguais diante de uma lei maior, diante de uma constituição, né? Cada país tem a sua constituição, mas todos os países, eles respeitam os direitos humanos, que são essas leis, essas regras básicas que servem para garantir que você tenha um lar para morar, educação, saúde de qualidade, que você tenha segurança, que você tenha proteção, que você tenha direito à sua particularidade, direito de culto e tantas outras coisas, tá bom? Então, o que é que nós precisamos entender sobre os direitos humanos? Número 1, nós precisamos entender que os direitos humanos não são uma invenção, e sim o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. Então, tem coisas que, para nós seres humanos, nos tornam iguais, tá bom? Nós somos iguais, mesmo nas nossas diferenças, mesmo na diferença da religião, da cor, da raça, do credo, da situação financeira que nós nos encontramos. Independente disso, independente se eu nasci no Brasil, se eu nasci lá no Egito, ou lá na China, ou lá no Japão, tem algo que nos torna iguais. Nós somos seres humanos. E é para isso que servem os direitos humanos, para nos lembrar que todos nós somos seres humanos. E isso foi esquecido dentro da nossa história. No período em que tinha escravidão, no período em que uma terra dominava a outra e matava só para dominar a sua terra, tá bom? Então, é para isso que servem os direitos humanos, tá? Garantir que nós nos lembremos que nós temos aspectos básicos da vida humana em comum. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida, ou seja, ela foi escrita
a fim de resguardar os direitos já existentes desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Então, desde as primeiras tribos lá do Paleolítico, eles tinham a ideia de que o ser humano tinha alguns direitos, tá bom? Tinha direito à vida, direito à alimentação, direito ao cuidado e proteção, tá bom? Assim sendo, ela não criou ou inventou direitos em seus artigos, mas se limitou a escrever oficialmente aquilo que de algum modo já existia anteriormente à sua redação. Então, por exemplo, quando a gente for pensar como nós estamos aqui na aula de ensino religioso, nós podemos falar sobre isso de uma forma bem clara. Olha só, nós sabemos que dentro do cristianismo existem algumas regras a serem seguidas, não tem? E essas regras, elas estão escritas dentro da Bíblia, de acordo com o cristianismo, não é? Então, tá bom. Existem regras que foram dadas por Deus dentro dessa situação, né? Dessa situação de crença religiosa. As pessoas têm fé de que foi Deus quem instituiu algumas regras. Por exemplo, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não furtarás, né? Então, são algumas regras que você não pode fazer, certo? Que são as regras dentro da lei. Aí, quando nós partimos para a nossa vida comum, deixando de lado só as questões de fé, as questões religiosas, quando nós nos olhamos dentro de uma sociedade, nós vamos ver que tem alguns aspectos que nós precisamos trazer para essa sociedade. Por exemplo, não matarás, você não pode matar o outro tem direito à vida. Você não furtarás, você tem que tomar muito cuidado, porque o que é seu, o que é do outro é do outro. Você não pode invadir o espaço do outro, pegar o que ele tem, né? Cada um tem o seu, cada um faz o seu. E roubar é crime. Em todos os países do mundo, roubar é crime. Furtar é crime. Pegar o que não é seu é crime, tá bom? Em todos os países do mundo, essa é uma regra básica, tá bom? Isso pode ter sido instituído, sim, pela religião, mas que a gente traz para dentro das nossas sociedades, tá bom? Aí cada país se organiza da melhor forma que achar conveniente, tá? Quando nós falamos do Brasil, nós temos uma Constituição Federal, ok? Agora, olha só. Esses direitos humanos, independente da Constituição brasileira, eles são universais, eles servem em qualquer lugar do mundo, olha só. A extensão dos direitos humanos é universal, aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outros, mas têm aplicação geral, tá? Então, quem tem direito à saúde não é só quem é rico. Quem tem direito à saúde é todo e qualquer ser humano, tá bom? Todo e qualquer ser humano. A gente vê isso em época de Covid, né? Uma época dessa nossa pandemia. Quem que tem direito de ir para UTI se tiver que ser socorrido? Todo mundo, qualquer ser humano. Independente da sua cor, da sua religião, da sua raça, do seu credo, do dinheiro que tenha. Todo mundo tem direito à saúde. E quem que tem que garantir isso? É o nosso governo, tá? Ele é que tem que garantir. Porque nós pagamos os nossos tributos, os nossos impostos, para que quando a gente precisar ou a nossa família precisar, a gente tenha o retorno da saúde de qualidade, tá? Então, ninguém pode ficar sem atendimento médico. Ninguém. Professor, até um morador de rua, Inclusive, eu não sei nem por que ele é um morador de rua, porque todo mundo tem direito a uma habitação. Então, deve-se ter uma organização para que ninguém fique em situação de rua, tá bom? Olha só. Alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos podem ser feitas para evitar ações que violem os direitos dos réus ou criminosos, como cárcere injustificado, a tortura ou o assassinato.
Então, mesmo uma pessoa que ela foi condenada por um crime, por exemplo, ela roubou alguma coisa, ela foi condenada por esse crime, ela tem o direito de estar lá dentro da prisão, do sistema prisional daquele país, sem que ele seja torturado e sem que ele seja morto. Ele precisa pagar pelo que ele fez, de uma forma segura, dentro das regras, né, daquela instituição penitenciária, de acordo com as regras de cada país. E nós não podemos dizer que nós vamos instituir que todo mundo que for preso vai ser morto. Porque às vezes a pessoa é presa com uma forma injustificada, né? Às vezes ela é presa por engano. Então é por isso que nós temos aí um sistema de justiça, né? Em que o juiz ele julga aquele crime que foi cometido. Ele analisa as situações, tá bom? É falho? Não sei. Não sei se é falho. Precisa de ajustes? Tudo na vida precisa de ajustes, tá bom? Então vamos lá. Os direitos humanos não são uma pessoa, tá? Os direitos não são uma entidade, uma ONG, que é uma organização sem fins do governo. ONG significa organização não governamental, então não é o governo que comanda. Os direitos humanos não é ONG. Não é uma pessoa que se apresenta fisicamente, tem uma vontade própria. Não. É um documento redigido, escrito, que garante os direitos de todo ser humano dentro de qualquer lugar do planeta Terra. Tá bom? Como que surgiram esses direitos humanos? Quem que escreveu? Da onde que surgiu? Tá bom? Nós vamos ver nessa segunda parte da aula, tá bom?